era valorizado o profissional do rádio. Você disse, as mudanças, elas vieram assim. Foram até chegar como hoje, que nós não somos mais valorizados, está uma invasão muito grande na nossa profissão. Você vê cada aberração, cada coisa que acontece, o cotidiano mostra tanta coisa que a gente fica só olhando assim, a gente fica se remete ao passado, que isso não poderia naquela época acontecer de maneira nenhuma. E acontece até hoje ainda. Uns entraram e querendo ser mais do que os outros que já estavam lá. O que não pode ser. Ninguém é melhor do que ninguém. Então isso é que me dói, um cara chegar. Tem um cara que chega e diz, chegou o dinossauro. Pô, isso é humilhante. Você se magoa. Pô, eu fiz muita coisa no rádio, né? Se for o caso fosse com você, você ia se magoar também. Dinossauro por quê? E vocês são o quê? Vocês estudaram na universidade? Estudaram, foi isso? Ser mal educado? Dentro das redações, dentro das emissoras de rádio, a gente entendia que só quem sabia das coisas, quem estava, né, era quem passasse pelo mundo acadêmico. E quando você entra, que você está lá para a redação, você vê que esse pessoal tem muita gente boa, tinha muita gente fera, né, e que me ensinou muito. A minha geração teve muita sorte de encontrar grandes profissionais e que dava a oportunidade de nós aprendermos bem, certo. A gente aprendeu muita coisa com essa turma. Um pouco antes da gente, não era muito, era uma geração não muito, um pouco antes. Minha, Florisvaldo, Raiol, Ed Garcia, essa turma, todo pegou Lauro, Lixung, Moscoso, Zé Branco, tudo a gente trocava. Eu era mais novo, pouco tempo, mas era mais novo, e aquilo se juntava muito em mesa de bebida, era onde nós aprendíamos mais ainda, porque o que existia antigamente não tem hoje em dia. É a crítica do colega, de você estar sentado tomando uma cerveja e dizer, poxa, tu tem que melhorar as músicas do teu programa, tá tocando só música, e isso despertava na gente. Eles acham que o que eles inventaram hoje é uma coisa do outro mundo, espetacular. Não é espetacular, eles não estão fazendo nada. Eles saíram da AM, foram para a FM, ficaram pior na FM do que na AM. Isso é que eu fico chateado. Estou dizendo isso aqui hoje. Não sei se algum deles algum dia vê aqui ou alguém lê. Vamos dizer, o Zé Branco falou isso. Falo não é. Falo triste. Uma tristeza. Nós construímos o rádio ontem. Nós somos o alicerce do rádio. Como já te disse, a gente trabalhava por amor. Com muito amor mesmo. Cada um dando o melhor de si para o benefício do ouvinte. Então, você não pode chegar e humilhar, chamar o cara de dinossauro. Por que dinossauro? Você quer humilhar a pessoa? Tu acha que isso está humilhando? Isso me magoou. Hoje em dia os caras não conhecem os donos das rádios, os radiodifusores, como falava o meu amigo, que Deus o tenha, Leonor Filho, não se interessam pelo profissional que tem, não sabe a qualidade que tem, pouquíssimos. Mas se você conversasse com qualquer diretor da nossa época, ele dizia um por um o valor, o defeito, por que trabalhava. Então trabalhava o cachaceiro, o boêmio, mas tinha o seu valor como radialista. Mudanças, muitas mudanças. Uma aqui, quando eu comecei no rádio, oficialmente, eu digo 71, profissionalmente 71. Eu era contratado, carteira assinada, bom salário. Hoje, você paga para a emissora para você trabalhar. Você é obrigado a corretar. Você vai atrás do patrocínio. Você busca no mercado
o seu salário e às vezes você ainda até ajuda a emissora. Como você ajuda a emissora? Os arrendatários. A maioria hoje estabelecida no rádio AM é arrendatária das emissoras. Os donos de veículos hoje não estão nem aí para os veículos. Você vê a difusora, por exemplo. Eu ajudei a construir aquela droga. O dono não toma nem conhecimento do que está acontecendo. O jornalista vai lá, faz o que quer e estamos conversados. A Rádio São Luís, por exemplo. A programação é na Rádio Pan, só tem 2 ou 3 caras falando. Tem o Alzemar Santana, por exemplo, que eu rendo aqui mais homenagem, que tem 50 anos de rádio. Desde a Rádio Grupo até hoje é o cara que anda falando. Tem o Dourado, que está até hoje, está falando em rádio. Você vê a Rádio Capital direcionada para alguma coisa. Hoje um jornalista não vende só apenas a língua, vende também a alma. Inclusive, o que se fala à boca aberta, não sei se todos, mas alguns, trabalham mais pelo interesse financeiro, de elogiar autoridades que lhe repassam algumas coisas, né? Isso é o famoso jabá, que se chama do rádio, né? Hoje chega a um cúmulo, né? É pela facilidade com que os nossos colegas se compõem com alguns políticos. Eu costumo dizer que tinha uma época que 90% era o pessoal sério, apenas 10% era picareta. Hoje esse quadro praticamente se inverteu. Não se vê mais aquela gana do profissional pelo rádio AM, são poucos. Jornalista rico, eu conheço poucos que trabalharam com seriedade. Se tu vê um jornalista rico que trabalha só numa redação, é picareta. Eu vivo só de rádio. Vivo de rádio. E todo mundo diz, e eu fico puta da vida quando falam isso. Uma vez havia uma série de estudantes indo para uma rádio, e um colega, que eu não vou citar o nome, falou, olha, já sabe de uma coisa, esse negócio de rádio não serve para ganhar dinheiro, precisam se ferrar. Eu acho que é a mesma coisa dizer para uma criança que Papai Noel não existe. Cada um tem que viver sua própria experiência, sabe? Eu vivo de rádio. Você sabe que a gente está passando por uma transformação, né? uma crise de valores. A própria música, ela está sofrendo muito com isso. Então não é fácil hoje você fazer rádio diante do que é senso comum. As estrelas foram saindo, né? Uns foram embora, uns abandonaram, não quero mais trabalhar e coisa. Outros foram para o Rio, outros foram para São Paulo, outros para Minas. Aí foi saindo e foi entrando uns outros, sei lá, uns novatos que... Eu penso que e o jornalismo vive um momento, acho que muito ruim e muito delicado. Isso só serve para favorecer as lideranças políticas e os empresários. Nós não nos unimos. Se a gente não une, a gente não tem condições de buscar melhorias para a nossa categoria, de buscar aumento salarial, de reivindicar uma coisa a mais. A gente está brigando entre a gente, estamos um acusando o outro. A razão de eu ainda continuar trabalhando no rádio. Primeiro, porque eu gosto mesmo, mas eu já estou me sentindo, tem tantas nuances no rádio, as coisas mudaram bastante, entendeu? Hoje na emissora que eu trabalho, a difusora, eu sinto que eles, os colegas, precisam de mim. Isso que me motiva a continuar trabalhando. A difusora, os locutores Edgar Fontinelli, Bernardo Coelho de Almeida, César Roberto, Zé Branco, que chegou, eu não sei onde ele começou, conheci na Gurupi e chegou na difusora e não saiu mais. Eram pessoas que a gente tem que respeitar. Ela só estrela. A difusora foi, não é querer ofender ninguém, mas ela foi como foi a Globo quando cresceu e chegou onde ela é. Eu fui o repórter que segurei o microfone lá para Sarney e para Dr. Antônio Dino.
Mas não é porque eu fosse mais importante que os outros, não. É porque eu que estava com paletó na época. Foi essa a distinção. E outra coisa naquela época, Fernanda, a competição entre as emissoras, quando chegava o período de carnaval. Quem vai fazer a melhor reportagem? Quem vai fazer a melhor cobertura? Aquilo era uma coisa que a gente competia para ver quem trabalhava melhor. Era coisa ensinada na base do amor. Aí você vai aprendendo, você vai se enturmando, você vai vir, você vai, nem que você não queira, você termina entrando na história. Mas na época, era que estava uma efervescência do rádio. Não dava para a gente pensar em sair, aqui estava tudo muito bem. Na minha época lia muito, o locutor lia muito, hoje em dia o locutor grava muito. Na minha época era ao vivo. O locutor off de televisão lia todos os textos comerciais ao vivo. Então você estava lendo um texto comercial, quando espantava aparecia uma nota fúnebre. Você tem que mudar a impostação, a maneira de ler o texto todinho. Então São Luís deveria ter entre 200 e 300 mil habitantes, se muito tivesse naquela época. E eu fiz digamos assim, um grande campeonato como repórter. Unidade móvel, que hoje a unidade móvel é um microfone. Naquela época era um rádio desse tamanho assim, né? Um BTP que se chamava, que para apertar era um drama. Quando via esse pessoal trabalhando em rádio, eles pegavam um rádio, um Transglobo, o ouvido colado aqui e pegando aqui lá embaixo uma Rádio Sociedade da Bahia, uma Rádio Tupi, uma Rádio Globo, uma Rádio Nacional, para pegar os resultados do Brasil inteiro e passar, né, na hora do plantão da jornada esportiva o resultado. Fazer o rádio escuta, os caras escutando a Rádio Globo, Rádio Nacional, a Rádio Bandeirantes. O que melhor dava para sintonizar e pegava as notícias de fora, né? Daí fazia a mesclagem com as notícias locais. Eram poucas rádios, né? Nós tínhamos só a Rádio Difusora, a Rádio Ribamar, a Rádio Gurupi e a Rádio Timbira, 4 rádios. A Timbira era uma rádio que abria e fechava. Então ficava só a Difusora, Ribamar e Gurupi. E todas tinham espaço com ouvintes, todas eram ouvidas. Umas melhores, mais ouvidas. A Difusora tinha chegava mais forte, né? Tinha mais profissionais, mas todas tinham seu espaço. Eram ouvidas, os locutores eram conhecidos, eram poucos. A Rádio Timbira, os locutores anunciavam: Rádio Timbira, a emissora oficial do Estado. Aquilo era um destaque pessoal de cada um deles e num todo da própria emissora. A Rádio Difusora é a rádio da Sociedade Maranhense, a poderosa. Naquela época, ali na sacada do prédio dos Diários Associados, nós botávamos essas bocas de alto-falante para que a Praça João Lisboa pudesse ouvir. Veja o quanto era o universo de São Luís. A Praça João Lisboa se resumia, era o centro político de São Luís.